Fala, seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje aí dia 21/10. Vou fazer um vídeo de day trade aqui com um pouco mais de lucro, tá? Eu fiquei os últimos 3 dias aí, segunda, terça e quarta, sem fazer day trade de impulsionamento da banca trader. Mas hoje eu vou fazer tanto com bot, aquele meu bot sem análise automática, né, que eu mesmo observo o mercado para fazer as entradas. E depois vou fazer mais duas stakes alone aqui, provavelmente, tá? Para dar aquela boa impulsionada na minha banca hoje. Como vocês podem ver aqui na minha planilha, eu fiz o fechamento do método ABR agora há pouco, já nos últimos 3 dias, tá? É aqui, ó, desde o dia 19 eu estava sem fazer day trade de impulsionamento, mas o método ABR me trouxe em torno de 0,63 por dia, que representou na minha banca total 0,68% em média de alavancagem. Hoje à noite eu volto com um vídeo, aqueles mini vídeos de fechamento do método ABR, fazendo um cálculo de stake na calculadora, colocando lá na minha plataforma, exatamente como eu fiz há 15 dias atrás aí, que vocês gostaram e também pediram para fazer mais vídeos como aquele, tá bom? Então eu vou fazer o que? Vou fazer o meu day trade agora, vai somar um bom valor no dia de hoje, que é dia 21, aí com certeza a minha stake vai poder ser melhorada, né, ser alavancada. Aí à noite eu volto, faço aquele mini vídeo lá, fazendo todo o passo a passo dessa alavancagem de stake, beleza? Então vamos voltar aqui, galera. Aqui já estou na DTrader, né? Vamos para DBot. Eu já deixei o meu bot carregado aqui. Deixa eu até ligar aqui o carregador, que estava sem colocar no notebook. Beleza, já estou aqui na DBot. Eu estou com um bot aqui, que é aquele primeiro bot de investimentos, que eu falo que é o bot pelado, que não tem nenhum tipo de análise mais burocrática para entrar com a abertura de contratos. Sou eu que faço a leitura, sou eu que vou ligar em call ou em put, tá? E nesse momento eu estou com 94 dólares, ó, 94 dólares de banca, 90,44. Eu com essa banca, pessoal, a minha meta seria de 94 cents para 1%. Como é bot, como eu já costumo falar para vocês que day trade com bot é o modo, né, mais perigoso de você bater metas, porque você vai estar totalmente vulnerável a um script que você às vezes nem mesmo conhece, é o que a maioria faz. Entra nesse mercado pelo bot, fica dando play, fica dando stop e não sabe nem o que está acontecendo. E o que eu quero deixar sempre claro para vocês, buscar 2% aí no máximo por operação, depois volta depois de 3 dias aí, não fica viciado em utilizar robô, porque é aonde você está se lascando nesse mercado, tá? Eu vou utilizar o bot pelado, sem análise, vou eu mesmo observar altas e quedas de mercado e entrar a favor delas, beleza? Então vamos colocar aqui na minha calculadora. Eu tenho 94 dólares de banca. 3 dólares aí eu já atingiria uma meta em torno de 3%, né? Então se eu colocar aqui 2,04, que é a taxa de martingale, me trazendo 95% de profit em cada contrato, 94 dólares, eu não chegaria nem mesmo à minha 7ª entrada. Eu vou diminuir a minha stake para chegar pelo menos na 7ª, tá? Aí eu venho aqui, 0,8. Vamos ver se agora chega. Ainda não, tá vendo? Tá com 112. Eu tenho que diminuir a minha stake, pessoal, para chegar na minha 7ª entrada. Mas cada vez mais que eu diminuo essa minha stake, mais tempo eu fico exposto no mercado, tá? Fico mais tempo fazendo day trade com bot. É uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu tô na 7ª entrada com 98. Se eu abaixar para 0,6, eu vou estar com 84. Então dá para colocar até 65. Deixa eu ver se vai 0,65 aqui. 0,65, 91 dólares. Então eu vou colocar 0,65, porque eu vou colocar isso aqui, pessoal. Eu confio nessa minha estratégia de seguir tendência confirmada. Tenho 7 entradas de mercado.
vou achar sim interessante me expor nesse valor de banca, tá bom? Então eu tô com 100 dólares de loss, eu vou até a minha sétima entrada, eu vou dar stop manual, caso eu leve 7 loss seguidos. Minha meta 3 dólares, tique 5, eu gosto de trabalhar com pelo menos 10 ticks, tá? Para acompanhar uma tendência, para evitar aqueles expiros de mercado, aquelas correções que você pode tomar loss nos últimos 2 ticks aí, eu gosto de evitar isso. Então vou deixar dessa forma, está na volatilidade 10. Vou colocar aqui no tempo gráfico. Aqui, pessoal, se eu quiser, ó, eu posso colocar 200, 300, mas é porque assim, eu mesmo colocando stop loss, eu fico observando o mercado, eu fico olhando as transações. Caso o bot não respeite o loss, que tem diversos robôs que não respeitam nem meta nem stop loss, você tá lá observando para dar o seu stop manual. Não fiquem deixando tudo pro bot, tá? Não fica confiando 100%. Eu mesmo aqui dou stop manual caso dê 7 loss seguidos aí, tá? Então vamos lá. Aqui se eu quiser colocar 200, 300, não vai fazer diferença porque eu vou dar o meu stop loss aqui, tá? Então vou colocar 100 mesmo como estava antes, como eu tenho 94 dólares, né? Então já está aqui tudo certinho. Vamos ver agora o gráfico. Na volatilidade 10, ó, está numa alta, pegou alguns respiros fortes, né, ó, tá vendo? Ele tá numa alta constante, mas ele teve alguns respiros aí recentes que foi meio complicado, né? Mas eu vou colocar aqui por enquanto, eu tenho 7 entradas, já está no sobe aqui, vou apostar na valorização, 0,65 de entrada, vou dar um executar. Vamos ver aí se agora eu consigo bater essa minha meta aí, em torno de 3 dólares mesmo, porque eu vou buscar lucro mesmo, pessoal, no manual, tá? Vou usar a minha estratégia trader binário, certinho lá, colocando meus 3 indicadores na tela e efetuando entradas que são mais assertivas. Ó, primeiro aí, provavelmente vou tomar um loss, né? Vamos ver. Já tomei um loss aí. Vamos aguardar que ele se recupere aí. Meu valor de entrada agora é 11,10. Sempre lembrando vocês, eu vejo as duas casas antes do ponto final e as duas próximas, tá? A Derive ainda não colocou a entrada inicial no gráfico para a gente ter uma noção melhor. Tomar mais um loss provavelmente aí, ó. Vê, ó. Mais um loss. Aquela coisa, o mercado pode estar com os fundos ascendentes, porém ele está dando esses expiros, essas correções muito baixas, né? Vamos aguardar que ele já se recupere aí. E eu dou o que? Já um parar, tá? E recuperando aqui, eu já dou um parar. Vejo outro mercado para fazer o day trade. E é aquela coisa. Tá em alta, mas ele tá dando muita queda. Tá dando essas quedinhas bem bruscas aí que não tá tão interessante de você ficar se expondo, tá? Entrada agora tá 10,31. Ó, tá ficando embaixo de novo, hein, gente? Ó, tomar mais um loss aí, ó. Mais um lossinho aí. Tem umas 3 entradas para recuperar esse meu loss aí. Vamos ver. Aí mais um loss. Tem mais. Já tomei 4. Tenho 7 entradas. Vamos ver. Tem que ficar acima do 10,01. Vamos ver. Ó, tá bem próximo da minha entrada. Essa tá perigosa, hein, gente? Perigosa essa entrada aí. Vamos ver. Vai tomar mais um loss, gente. Ó, recuperou. Recuperou tomando quantos aqui? 1, 2, 3, 4. Eu tomei 4, né? 4 loss, saiu na quinta. Tá nos fundos ascendentes, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Os fundos estão ascendentes porque, em um geral, o mercado está em alta. Mas tá com esses expiros que não tá muito confiável. Tanto que agora ele tá chegando próximo desse fundo aqui, ó. Esse foi o último fundo mais, digamos que mais alto, né? O último fundo que pegou essa queda aqui. Se ele ultrapassar esse último fundo, aí eu já fico de olho para ver se o mercado não vai fazer aquela contratendência, né? Se ele não já vai começar a reverter, ao invés de estar numa alta, começa a cair. Se ele começar a cair, fazer uma queda constante, talvez eu comece a apostar
em put, né? Vamos ver aqui, ficar de olho. O último fundo dele mais forte foi aqui. O mercado teve essa quedinha aqui que eu acabei pegando essa sequência de 4 loss. Vamos ver um outro mercado para se expor menos? Eu tenho 7 entradas só, não tenho por que ficar me expondo dessa forma no mercado, né? Vamos ver aqui o 25, pulei o 25 sem querer. Aqui, ó, 25, um segundo tá dessa forma também. Vamos procurar um negócio legal aqui. Porque é aquela coisa, pessoal. Opa, vamos ver o 50 de um segundo. Ele tá... Vamos colocar um pouco no 50 de um segundo? Aí eu venho aqui, 50 de um segundo, desce para apostar na desvalorização, volto para o gráfico e vou dar um executar. Agora ele vai estar apostando em put no 50 de um segundo. Meu valor aqui está no 69,11. Tá acima. Vamos lá, vamos ficar aguardando aí. Bater rápido essa meta com bot aí. Já tomou o primeiro loss dele. Agora é 7142. Tem que ficar abaixo desse valor aí. Um segundo, pessoal, esses mercados aí de... Quando tem, entre parênteses, um S, cada tick equivale a um segundo mesmo, tá? Quando você tá nesses mercados normais, cada tick, ele tem 2 segundos de movimentação, tá? Aí, peguei mais um em seguida aí. Aguardar bater pelo menos uns 3 dólares aí. Aí depois eu vou lá para Stake Alone, que é onde eu me acho mais confortável. A minha análise é mais burocrática, uma coisa mais assertiva. Você tem um controle maior, tá? Bot é complicado. Aí, ó, mais uma win, eu já paro, tá? Essa queda tá interessante. Vamos ver se eu já bato aqui para parar o bot de forma manual também, tá? Agora vai tomar um loss, ó. Nos últimos ticks ali deu uma subidinha, né? Ó, tá subindo agora, hein? Na minha última win, o gráfico resolveu agora dar uma subidinha maior aí. Vamos ver. Pegou uma queda legal, seria interessante a minha entrada inicial ter sido efetuada aqui em cima, né? Vamos ver, tem que ficar abaixo do 6908. Beleza, bati a meta 3.59. O que eu vou fazer aqui? Vou lá em outubro, aqui, outubro, 0,63, deixa eu pegar minha calculadora aqui. Já tenho 0,63 do método ABR, mais 3,59, 4,22. Eu coloco aqui 4,22. Só que eu agora vou fazer Stake Alone. Quero dar uma impulsionadinha um pouco mais interessante nessa minha banca, nesse meu impulsionamento. Esqueço o bot agora, vou para The Trader. Eu tenho aqui 98 dólares agora de banca, tá? A cada entradinha de Stake Alone, buscando uns 10% aí, se eu colocar 50, 40, deixa eu buscar um valor interessante. Se eu colocar 30 dólares aqui, pessoal, buscando 10% no mercado, vai me trazer em torno de 3 dólares, né? Duas entradinhas me traz aí 6 dólares no total e já vai mudar aqui o meu impulsionamento para pelo menos 10 dólares no dia de hoje, que vai me dar uma porcentagem bem interessante. Então eu vou voltar aqui para o gráfico. Vamos ver um ativo que esteja interessante para colocar a minha entrada em prática. Vamos ver aqui. Opa, deixa eu dar uma olhada. Aqui pode estar interessante para trabalhar lateralidade, tá? Vamos ver aqui. 11% aí. Vou ficar de olho. Um minutinho. Vou entrar aqui, pessoal. Vou entrar nessa entradinha aqui. Estou entrando em put, na desvalorização, apostando aí numa possível lateralidade desse mercado, tá? Vocês podem ver que a banda de Bollinger, ela deu uma tranquilizada, né? Ela se estreitou devido à baixa volatilidade das últimas candles, né? Das últimas movimentações. E eu preferi utilizar, nesse caso aqui, apenas a banda de Bollinger como indicador, como sinal, tá? Para essa minha entrada aqui. Entrei com uma barreira de segurança de mais 3, né? Tá acima da minha banda de Bollinger superior.
Aqui, ó, tá vendo? Mesmo que o gráfico, mesmo que a candle ultrapasse a minha banda de Bollinger Superior, eu ainda tenho uma segurança da minha barreira, tá vendo, ó? Vamos ver, deu uma subidinha agora, mas beleza, ainda peguei a minha unha ali, minha barreira de segurança estava um pouco mais acima, peguei mais 3,53. Venho aqui, mais 3,53, 7,75. Venho aqui, 7,75. Já estou com 8,26%. Pegar mais uma entradinha aqui, deixa eu ver. Vamos ficar de olho nesse mercado ainda. Ele deu uma expandida aqui em cima, tá vendo a banda de Bollinger, ó? Ele bateu lá e retornou. Deixa eu ficar de olho aqui. O MACD, agora eu estou olhando ele. Está bem distante da linha de sinal. Se ele começar a ficar paralelo, talvez eu entre. Mas seria interessante o quê? A minha candle vazar a minha ali, ela romper essa minha banda superior. E quando retornasse, eu ia dar uma olhadinha o que eu poderia fazer, tá? Mas já está ficando cada vez mais distante. Então, para mim, já não está tão interessante, tá? Vamos buscar um outro mercado mais seguro nesse momento para eu fazer a minha entrada aí. Mercado de baixa, vamos para 10 1 segundo. Aqui 10 1 segundo está numa alta bem exponencial, ó. Aqui eu poderia levar em consideração o RSI, mas o MACD acabou de cruzar a linha de sinal. Então, para mim, não está tão interessante efetuar uma entrada aqui, tá? Aqui eu tô já traçando a resistência, né? Mas não precisa. Não tem tanto mercado para a gente estar observando, galera, para não ficar forçando a entrada. Novamente identifiquei uma resistência. O meu MACD e meu RSI estão na parte de cima, né? RSI próximo da sobrecompra e o meu MACD está ali bem afastado da minha linha de sinal. Provavelmente daqui a pouco esse mercado vai começar a cair. Se eu colocar uma barreira 200 aqui, menos 170, 170, vai, deixa eu ficar de olho aqui agora. Vamos ficar de olho. Mercado aqui, ó. Eu tenho uma resistência aqui, ó, bateu aqui, tá aqui novamente, o segundo ponto dela. Vamos ficar de olho. Esse mercado vai... Ó, vou fazer uma aposta aqui, pessoal, um minutinho também. Um minutinho aí para ficar as entradas rápidas, tá? Eu apostei aqui, pessoal, numa resistência do mercado, que pode ter um ponto de resistência ali. Meu RSI está próximo da sobrecompra, tá? E meu MACD já está bem afastado da linha de sinal. Provavelmente ele pode começar a cair, ou não, né? O mercado está subindo, ó. Ele deu aí uma subida bem interessante. Tá bem interessante mesmo. Vamos ver se ele começa a retomar essa queda aí. Tá vendo meu RSI já curvando aqui, ó? Ele bateu a sobrecompra e já deu uma paralelada ali, ó. Já ficou meio paralelo a ela. Ele estava subindo, ficou paralelo, inclinou um pouco para baixo. Talvez comece a cair realmente. Meu MACD está bem distante da linha de sinal, né? O mercado começou a cair, deu uma retração interessante ali. Vamos ficar aguardando mais uma entradinha. O que eu considerei aqui, pessoal? Uma possível zona de resistência, tá? Que bateu aqui e desceu. Aí veio aqui novamente, eu falei, pode ser uma segunda batida e o mercado pode começar a cair. Considerei a resistência, meu RSI batendo na sobrecompra e agora também a questão do MACD, que já estava bem distante da linha de sinal e poderia começar a se aproximar novamente para efetuar um novo cruzamento. Fiz a minha entrada, coloquei minha barreira de compensação acima para me dar uma segurança e peguei aí mais essa win, beleza? Peguei agora 3,65. 3,65 aqui. 3,65. 11,4, né? 11,4. Já estou com 105 dólares de banca. Já foi 12,15%. Vou fazer mais uma entrada. Por quê? Eu quero fazer esse mini vídeo hoje mostrando aí muito aquela questão da calculadora do método ABR. A galera tá tendo ainda uma certa dificuldade para fazer os cálculos. E eu jogando um lucrinho interessante, vocês vão ter mais noção. A cada 15 dias, pessoal, eu faço esse mini vídeo para que não fique também aquela coisa tão repetitiva, tá? Vamos buscar mais uma entradinha aí? Vamos pegar aqui, ó.
volatilidade, vamos continuar observando aí. Mais uma possibilidade. Aqui não tá interessante. Tava só dando uma olhada ali nos outros indicadores, tá? Aqui também não tá nada interessante. Primeiro indicador que eu bato o olho é a banda de Bollinger, tá? Banda de Bollinger, depois eu vejo o suporte e resistência, vejo o RSI, vejo o MACD. Ó, deixa eu colocar minha barreira para baixo. Não foi? Aqui para baixo. Beleza, um pouco para cima aqui. 21%, deixa eu colocar 15 aqui. 13%, 16%, 12%. Estou na volatilidade 75 de um segundo. Tá praticamente o que aconteceu naquela última entrada. Uma possível zona de suporte. O RSI próximo da sobrevenda dessa vez. E meu MACD afastado da linha de sinal. Ele rompeu a minha barreira inferior da banda de Bollinger. Vou ficar esperto aqui para ver se esse mercado vai começar a fazer uma retomada de alta, tá? Aqui a zona de suporte já foi rompida, essa possível zona de suporte que poderia ser formada, não foi formada, já fez esse rompimento aqui. Vou ficar observando para ver se, caso esse mercado volte para dentro da banda de Bollinger, eu consigo efetuar uma entrada. Não vou confiar agora, tá, pessoal? Tem que fazer uma movimentação mais confiável aí para que eu faça a minha entrada. Tanto que a minha barreira nesse caso não está nem próxima do pavio aqui, ó. Quero ver se vai realmente ter essa movimentação de alta. Ficar de olho, quero esperar a próxima candle aí. Vamos ficar observando aqui para ter uma noção melhor de onde vai ficar a próxima candle e para onde que ela vai se movimentar. Ó, como é que tá o MACD? Bem distante aí, né? Numa queda bem forte, não tenho porquê eu apostar na correção nesse momento. Ficar de olho para onde vai o nosso MACD. O meu RSI já fez uma paralelada ali, né? Que nem eu falo, ficou mais paralelo à minha sobrevenda. O mercado deu uma subidinha. Vamos ver se ele retoma a banda de Bollinger inferior. O MACD continua bem afastado aqui, tá vendo? Vamos ficar de olho aí. Mais um rompimento da banda de Bollinger, provavelmente eu faria a entrada. Mas não tá interessante, pessoal, tá? Não vou forçar uma entradinha aqui, não. Não tô muito confiante nessa oportunidade. Vamos ver aqui como tá o gráfico. Não esquece. Vamos para outro. Acende um segundo agora. Vamos ver aqui. Tá numa queda, né? Mesmo que a banda de Bollinger tenha estreitado um pouco, o mercado está numa queda. Meu MACD está começando a efetuar um cruzamento que pode ser de queda também, tá? E meu RSI não está tão próximo da sobrevenda, né? Deixa eu colocar minha barreira para baixo. Colocar aqui 10. Opa, 10 não, 8. Não, tem que colocar aqui 5. 6. Aí, 10%. Tá de olho. Aqui, vamos ver para onde que vai. Vamos ver se ele consegue romper essa banda de Bollinger inferior e depois retornar. Vamos ficar de olho aqui. E o MACD está ali, né, pessoal? Ele está efetuando o cruzamento na linha de sinal. E é um sinal que eu considero muito hoje em dia para não ir contra ele, tá? Vamos ver. Ficar de olho aqui. Vou entrar, pessoal. Vou entrar aqui. Por que que eu entrei? Meu RSI está próximo da sobrevenda. A movimentação das últimas 4 candles tem sido bem indecisa, né? Praticamente dojis. E para que pegasse a minha entrada, para que fosse o que? Rompido aí a minha barreira de segurança, o mercado teria que dar uma queda que não deu nos últimos 4 minutos aí, né? E eu ainda considerando o meu MACD, quer dizer, o meu RSI. Então eu fiz essa entrada, até o momento aí o mercado realmente começou a subir, e
e mesmo que caia, tem que fazer um movimento que não fez nos últimos 4 minutos, tá? Então aqui faltam 10 segundos aí. Vamos aguardar aí a finalização dessa entrada. Beleza. Mais quantos aqui? 3,01. Aí eu venho aqui, mais 3,01, 14,41. 14,41 eu jogo aqui. Só hoje aí, 15,36%. Eu tô achando, pessoal, esse vídeo bem interessante aí, principalmente para alunos, tá? E para que alunos ainda mais tenham vontade de assistir esse day trade aqui atual, eu vou buscar 20%. Mas eu não quero que vocês façam isso, pessoal. Quero deixar bem claro. Não façam isso que eu estou fazendo. É só para colocar 20% lá no título. Realmente é uma coisa para chamar mais atenção, porque é um vídeo que eu estou achando interessante, principalmente para os alunos assistirem. Porque é calma, é paciência. Estou passando aqui algumas informações que é interessante de vocês levarem em consideração. A minha próxima entrada vai ser de 50 dólares, porque eu já pego praticamente aí, já subo para 20 dólares o meu lucro e já consigo pegar essa porcentagem maior, tá? Então vamos colocar volatilidade 100 aqui. Vamos ver aqui, não está interessante. Vamos voltar para as outras volatilidades. Só mais uma entradinha aí para dar um pump maior aí na alavancagem. Meu RSI já está acima da sobrecompra. Meu MACD está um pouco distante da linha de sinal, mas olha a banda de Bollinger como está bem agitada nesse momento, né, devido a essa alta exponencial, e não está interessante apostar numa correção aqui, tá? Então vamos sair dessa volatilidade. Aqui 10,1, 10, não, 25. Aqui também está na minha sobrecompra. O mercado já bateu banda de Bollinger, já fez a retração. Não está interessante para eu entrar agora, tá? Ele já fez uma quedinha interessante ali, bem significativa. Aqui, pessoal, tava também a banda de Bollinger começou a ficar mais agitada nesse momento, mesmo estando ali próximo já, praticamente em cima da minha sobrecompra, né? Ó, aqui, vamos fazer o seguinte. Para baixo a barreira. Aqui é os 50 de um segundo. Vamos colocar 300 aqui. 400 aqui. 400 aqui. 450. Beleza, 450. Banda de Bollinger se estreitou. Por causa, claro, das últimas movimentações, tá vendo? Ó? Começou a fazer muito doji. O mercado ficou indeciso, menos volátil. Banda de Bollinger tende a estreitar, tá? Ela tende a ficar mais tranquila, porque o mercado está mais tranquilo também. Então vamos ficar de olho aqui. Nessa entradinha eu pegaria 5,02, mas tem que bater aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, tirar, né, para ver como é que tá a movimentação disso. Ele fez uma queda bem exponencial, né, antes de começar essa lateralização. Vamos ficar de olho aqui, aguardar aí a próxima candle também, né? Ficar de olho. Aquela calma, paciência, lembrando que é o seu dinheiro aqui que tá em risco, tá? Não é para você ficar fazendo entradas bestas, tá? Ficar de olho. Vou entrar agora. O que o mercado fez ali? Ele demonstrou que pode entrar em uma lateralização, né? Ó, mas deu uma queda novamente ali. O mercado aí, as últimas candles têm sido dojis, né? Tem dado essa movimentação pequena, até por isso fez esse estreitamento aí da banda de Bollinger. E eu resolvi apostar na lateralidade, mas o mercado, ó, tem descido, né? Ele tem descido, eu tenho uma barreira de segurança interessante, mas pode haver aí um revés, né?
ficar de olho. Fiz essa aposta aí, considerando uma barreira de segurança, sempre interessante. O mercado retomou novamente a indecisão, né? Tenho mais alguns segundinhos. Mas ó, deu uma descida interessante, né, pessoal? Tá vendo, ó? Ele pegou essas últimas 5 candles foram dojis, só que essa aqui deixou um pavio bem interessante, ou seja, não é interessante você entrar mais na correção desse mercado apostando numa lateralidade, porque olha onde ficou o pavio dessa penúltima candle aqui. Isso aqui já demonstra, pessoal, que a força vendedora tá forte, né? Ele teve essa retração aqui depois, mas não é interessante, caso você não tivesse efetuado a entrada, continuar apostando numa lateralidade. Deixou um pavio bem baixo aqui, tá vendo? Deixou um pavio bem distante da onde terminou a candle. Então, caso você não tivesse efetuado, tá vendo aqui, ó, o mercado já fez a retração novamente, mas ele estava forçando muito a força vendedora, né? A força vendedora tá bem complicada ali e já está saindo da lateralidade novamente, meio que abrindo as bandas de Bollinger, ou seja, o mercado está querendo ficar volátil novamente, ou seja, vaza desse mercado na possível entrada, apostando numa lateralidade, beleza? Então peguei mais 5,02, mais 5,02, 19,43, que me subiu a banca para 20,71% hoje, na data 21 de outubro. Novamente, pessoal, sempre frisando, não é o que eu quero que vocês façam o que eu fiz agora. Isso que eu fiz agora foi para colocar um título mais 20%, porque aí eu sei que uma galera, principalmente o pessoal do trader consistente, vai dar uma olhada com mais atenção, vai ver essas minhas dicas, esses meus detalhes, esse acompanhamento que eu gosto de fazer. Vai ficar interessante você fazer uma entradinha buscando 1 a 3%, tá? É sempre 1 a 3% para você se acostumar, para você não fazer entradas erradas, porque eu sei, pessoal, é experiência própria. Quando você acerta uma vez, acerta 2 vezes, você vai ficando confiante e daqui a pouco você para de respeitar a sua própria estratégia. Você está lá fazendo uma coisinha tão bonitinha que você começa a ficar cada vez mais confiante nas suas entradas e começa a desconsiderar o que você considerava antes. Então é por isso que eu falo, poucas entradinhas, bate sua meta, vaza do mercado, tá? Então eu peguei aqui 19,43 dólares, fui para uma banca de 113 dólares, tá? Eu não gosto de ficar mostrando a minha banca aqui, pessoal, mas eu tô em conta real. Tô em conta real aqui. Quer ver? Eu tô em conta real trabalhando aqui, ó. Você pode ver, ó, tudo contrato em conta real. Aqui tô com 139 dólares nessas últimas movimentações minhas que eu venho fazendo o segmento com vocês, ó. Desde o dia 1º, eu coloco aqui a minha banca trader, eu ganhei 63 dólares para ela. Mas no total aqui, se eu pego do dia 1º, tá quanto? 60 e poucos dólares, né? Tá com 230 dólares esse mês aí, 235 dólares, fazendo esses day tradezinhos aí, fazendo tanto o método ABR da banca de rendimentos, quanto essas entradinhas. Faça um negócio bonitinho, devagar, que vai dar certo, tá? Eu fiz essas entradas exatamente frisando 300 vezes nesse vídeo que não é para você fazer as suas entradinhas forçando, tá bom? Então, day trade realizado. Caso aí você tenha chegado aqui no meu canal pela primeira vez, meu nome é Cristiano, trabalho com opções binárias, faço dicas aqui, estratégias, libero robôs gratuitos, faço esse acompanhamento de day trade aí com alunos e também não alunos, que vocês aí estão vendo como é que eu faço as minhas entradas aqui. Caso você queira aprender como eu faço o meu day trade, tanto com robôs quanto estratégias manuais, tem aí no link da descrição o Trader Consistente, que é meu conteúdo avançado. Lá eu vou procurar ensinar você também a ganhar com pés no chão. Esse vídeo eu até fiz um pouco mais demorado por causa da dúvida de um aluno que estava fazendo stake alone buscando, eu acho que 25% em cada entrada, né? Aí eu estou fazendo esse daqui mostrando,
faça com 10%, considere todos os indicadores que eu utilizo hoje em dia. Eu estou devendo para vocês uma aula mais específica sobre juntar MACD, RSI, suporte e resistência. Eu vou fazer isso, mas é assim, pessoal, é pegar a minha estratégia principal e colocar MACD. Porque o que eu não expliquei lá até o momento, de uma forma mais detalhada, foi o MACD. Mas eu vou fazer isso daí, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Vou responder a todos, tá? Segue no Instagram também, o Trader Binário. E bora lucrar, porque é possível sim lucrar com consciência, com pés no chão, com disciplina e com proatividade. Tem gente perguntando para mim aonde que faz o download da planilha do curso. Sendo que tem lá um módulo sobre gerenciamento e uma aula com o nome Introdução à Planilha. E o pessoal me pedindo planilha no WhatsApp. É inacreditável. Essa coisa, pessoal, eu não posso ajudar. É você que tem que se ajudar. É postura, é perfil, tá? Procura fazer um negócio certinho, direito. Se dedique mais. Não fica voando, faça a aula sem celular na mão. A oportunidade está na sua mão. Aí é você saber agarrar ou não, beleza? Então, um grande abraço a todos aí. Até mais. Tchau.